E dentre as maiores queixas dos pacientes domiciliares, elas variam amplamente, nós temos aí a dor que sai em disparada na frente. E aí, a gente vai discutir isso aqui, porque é uma realidade minha também. Para você, qual é a maior queixa, Peu? A dor, por eu ser osteopata, eu tenho bastante procura, né, de tratamento. Porém, dentro da reabilitação domiciliar, eu tenho uma procura maior quando a questão é atividades funcionais para idoso, qualidade de vida, ou uma pessoa que realmente está sentindo dor, mas por conta dos horários de trabalho não consegue se encaixar em um atendimento comercial, né? Porque geralmente nas clínicas o atendimento é comercial, o atendimento não vai até muito tarde da noite, nem começa muito cedo pela manhã. Então a gente consegue se encaixar para poder fazer a reabilitação dessa galera aí que está nativa ainda. Então eu tenho esses dois públicos bastante fortes. Os que sentem dor, mas são jovens que estão trabalhando na ativa e tem esse horário meio ruim para poder ir para uma consulta em um consultório idoso. Eu atendo muito a galera com dor crônica. Muito. E assim, eu tenho isso como a queixa que leva eles a buscar fisioterapia. Às vezes eles têm demandas para fisioterapia, mas que eles vão levando e vão vivendo sem dar atenção para aquilo ali. E aí quando cai, quando tem uma fratura, ou quando tem alguma dor já crônica, dor articular, artrose, associada a isso aí eles buscam a fisioterapia. E dentro desse processo, a gente acha que vai ali para tratar uma queixa álgica, mas a gente está tratando milhões de coisas, né? E eu queria falar aqui que não pense que aqui a gente vai essa conversa, esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje é para dar receita de bolo para vocês saírem e replicarem com os pacientes de vocês. Não é isso, não. É um convite para chamar vocês a pensarem um pouco no que leva os pacientes a buscarem a fisioterapia. Sobretudo a fisioterapia domiciliar. A dor é uma causa, a limitação funcional é. E se a gente for pensar na dor como um dos fatores principais, a gente tem que entender que a dor é subjetiva, né? A dor é subjetiva, né? A dor é multifatorial. Eu acho que se a gente não tem um entendimento voltado para isso, dificilmente a gente consegue obter bons resultados. Pedro tem... eu tenho uma parceria com o Pedro aqui, e Pedro conhece algumas das minhas pacientes, né? E Pedro faz acupuntura, né? Trabalha com dor. E olha aí a parceria acontecendo. Eu não faço acupuntura, eu não trabalho com isso, e quando eu vejo uma demanda de dor que vai um pouquinho além daquilo que eu posso abordar, eu chamo o Pedro. Mas a gente tem que entender que quando a gente fala desta queixa que é a dor, a gente tem que entender que é multifatorial. Então, muitas vezes, a dor daquele idoso, que ele chama, aquela dor física, foi desencadeada por uma ausência de um filho. E quando ele percebe que ele sente dor, o filho aparece. Então, indiretamente, ele chama a atenção dessa forma. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa em tratar dor, eu penso que a gente nunca vai fazer um tratamento só. A gente tem que pensar no que leva aquela dor, por mais aguda que ela seja. Pedro falou aí das limitações funcionais, né, que levam à busca por fisioterapia domiciliar. Mas eu entendo que as limitações funcionais, elas geram também outras dores, porque eu andava e hoje eu não consigo andar. Tive um acidente, é um quadro agudo, estou sentindo dor, não consigo andar, mas será que isso não me remete também a outras dores, a depender de outras pessoas, a não conseguir ir aos lugares que eu tinha o costume de ir, a não conseguir fazer coisas que eu fazia antes, né? Então, por mais aguda que seja a dor, ela trazendo uma limitação funcional, né? E ela normalmente vem atrelada a isso, a não fazer coisas que eu fazia antes, traz todo esse processo de dor. Como é isso na sua vida, na sua experiência, Peu? Inclusive, Jô, acrescentando aí, também tem a questão da família, né? A sobrecarga familiar que uma pessoa, tanto com dor quanto com alimentação funcional, causa. Então, eu percebo muito que as famílias me chamam para fazer um tratamento de fisioterapia funcional, justamente porque está percebendo que aquela pessoa está começando a demandar muito mais deles
Então, hoje em dia que a vida é corrida para lá e para cá, então você tem um adulto jovem trabalhando, fazendo diversas coisas, ter que cuidar de uma outra pessoa que tem uma certa limitação é um peso a mais. Então, a possibilidade que ele tem de deixar a outra pessoa o mais independente possível, ele vai fazer. E para fazer com que essa independência aconteça, geralmente é a fisioterapia, né? Que está aí. Eu estava numa reunião no grupo de pesquisa, agora antes de entrar aqui, e o grupo de pesquisa é sobre cronicidade e dor, né? É multidisciplinar, tem médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, e uma colega trouxe a seguinte questão. Chegou uma paciente essa semana no meu consultório, ela dizendo que ela disse, eu não aguento mais essa dor, ela acabou com a minha vida. Aí ela perguntou, como assim acabou com a sua vida? Acabou com o meu casamento, porque meu marido quer aquela pessoa que saía, que ia pra praia, que curtia, que saía com ele. Os meus filhos me veem em casa o tempo todo, então eu reclamo o tempo inteiro das coisas que estão erradas. Antigamente eu trabalhava o dia todo, então eu chegava em casa de noite cansada, então eu passava por cima daquelas questões. E hoje, não. Então mudou a minha vida. Essa dor acabou comigo, destruiu a minha vida, né? Então, como você, profissional da fisioterapia, é capaz de gerar uma transformação na vida do outro? Porque é transformação. Se essa dor está me incapacitando de ter uma relação boa com minha família, com meus filhos, com meu esposo, isso é terrível. Né? Isso é terrível, isso impacta, isso desperta diversos gatilhos na pessoa. Então, no momento que eu consigo promover qualidade de vida para o outro, olhe a condição e a capacidade que a gente tem de mudar, né, a vida do outro. Quando a gente botou um módulo novo agora no treinamento Trilha do Físio, e esse treinamento, esse módulo é justamente com o Peu aí, que é parceiro agora nesse treinamento, e ele vai falar sobre dor, sobre as questões e tratamentos de dor. E os múltiplos tipos de dores, né? E que de que maneira a gente pode abordar isso. Sobre entender toda essa problemática para conseguir chegar ao paciente e gerar resultado, né? Exatamente. Porque no final das contas é isso que a gente deseja, né? E é uma oportunidade.